que é compromisso e coerência. Quando eu chego para você e falo que eu gostei de algo, e depois você pergunta, pô, fulano, você falou para mim que gostou disso. Você gostou? E eu falar não, eu estou sendo incongruente com a minha fala. E nós, seres humanos, a gente tem uma parada que todo mundo odeia ser incongruente. Todo mundo odeia. Você tá, vamos supor, às vezes, numa briga de casal, você foi lá, vou trazer um exemplo de real, né? Esses dias eu discuti com a minha namorada sobre um quesito que eu estava errado, né? E realmente, tipo assim, eu não tinha visto que eu estava errado. E eu falei uma coisa e depois ela veio e falou assim, mas você falou isso, e agora você está mudando de opinião? Então, eu fui incongruente com a minha fala. E isso dói muito pra gente, o ser humano, quando a gente é incongruente com algo que a gente falou. Então, quando a gente pega várias afirmações durante o processo de venda, consequentemente, a gente ativa esse gatilho de compromisso e coerência. E você pode até utilizar disso a seu favor. No sentido do quê? Pô, fulano, mas você me deu um sim aqui e um sim aqui. O que te fez mudar de opinião em 10 minutos? Pô, daí você está ativando o gatilho mental que é o mais poderoso, né? Que a gente ter esse gatilho de, pô, realmente, se ele se comprometeu que aquilo fez sentido, ele vai ser incoerente se ele falar um não depois. Então, aqui, a ideia de feedbacks e confirmações durante a reunião é uma técnica simples que é muito importante. Principalmente quando você for dar um feedback ou pegar alguma coisa nesse sentido, não só, tipo, fez sentido? Fez. Contextualiza. Resume, enfatiza, repita, resume, enfatiza, para contextualizar. Quanto mais contexto você dá em qualquer fala que você faz durante um processo de venda, melhor sai a venda, mais fluida sai, mais fácil fica de vender, né? Porque daí não se torna aquela venda forçada. E o processo não acaba depois que você fala o preço. Tá? Tem ótimas linhas de negociação, que foi até um tema que a gente discutiu ontem no Hot Seat, para quem estava. A gente falou muito sobre questões de linhas de negociação com a Dani, né, que ela trouxe algumas dúvidas aqui. Quando a gente entra no quesito, que a gente fez todos esses princípios aqui, né, desde a questão dos 3 tipos de vendedores, entender o lead, fazer os 80-10-10, resolver os problemas, isolar o máximo de objeções antes de chegar na negociação, quando a gente chega no preço, como eu disse, para chegar no preço, o único fator de compromisso, que pode afetar a negociação, tem que ser o investimento. E se a gente tem boas linhas de negociação, fica, tipo assim, impossível do cara não comprar o produto. Por quê? Ele não vai ser incongruente com a fala dele. Se você fez boas tréplicas, se você fez boas análises, né, se você conseguiu construir esse gap entre o ponto A e o ponto B, e você mostrou do céu ao inferno que a solução que você tem é o que resolve o problema que ele tem, se chegar na parte do preço e só a objeção e única for realmente questão de investimento, ter ótimas linhas de negociação, alguns bônus ocultos, podem ajudar a avançar no fechamento. Vou trazer alguns exemplos. No quesito de, antes de apresentar o preço, eu faço sempre uma pergunta-chave, né? Não sei se fiz com todos aqui, a gente sempre muda script, mas de 0 a 10, o quanto vocês acreditam que isso ajuda a resolver o problema que vocês estão tendo? É um 9, um 8, um 7, um 6, um 5, um 4, um 3, um 2, um 1. Você só avança para o preço quando você tiver um 10. Porque se você não tem um 10, vai surgir qualquer outra objeção nesse processo e vai ser e você meio que perde o poder da congruência na fala do lead. Porque teve casos aqui em que a gente fez a apresentação, eu fiz toda a apresentação comercial, né, dei o pitch e tudo mais, cheguei no momento de apresentar o preço, surgiu objeções que ele mesmo, o lead mesmo, tinha me falado que não eram objeções antigas. Porém, o mesmo pitch, o mesmo cenário, colocando a pergunta de 10, né, de 0 a 10, quanto ele enxerga que aquilo é uma solução para ele, ou quanto ele enxerga que aquele produto é benéfico para ele, não dando um 10 e não avançando para o próximo passo, a gente isola e antecipa todas as objeções, para se tornar, só passar o filtro investimento. Então, você faz meio que um filtro na call inteira e só passa o investimento. Que daí, quando chegar no investimento, a gente entra com as facilidades, né, que são ótimas linhas de negociação, conforme datas de pagamento, horas de pagamento, né, questão de formatos, e ter bônus ocultos. O que é ter bônus ocultos? Vamos supor que você foi lá, fez toda a apresentação do seu projeto e tal, isolou todas as objeções, você conseguiu ganhar um 10. Chegou no momento do preço, ele colocou como uma objeção que o investimento é muito fora daquilo que ele estava esperando. Você apresentou algumas situações de investimento que facilitariam o processo de decisão dele, e mesmo assim, ele não tomou a decisão, em call, ou no momento em que você estava negociando presencialmente. Aí que entra os bônus ocultos.
né? É muito difícil de utilizar bônus ocultos, porque normalmente quando a gente faz um bom processo comercial, trazendo tudo isso que eu passei para vocês, e pede uma nota para classificando, né, o projeto, é muito difícil da gente não fechar trazendo uma boa uma linha de negociação. Mas caso apareça, a gente condiciona um bônus oculto. O que é condicionar um bônus oculto? Pô, fulano, você falou que, né, o investimento não está dentro da sua realidade. Vamos supor que é 800, 700, 1 milhão por mês. Não está dentro da sua realidade. Ou, sei lá, 3 mil reais, que é o produto completo. Você não está dentro da sua realidade. Se eu conseguisse isso, isso e isso a mais para você, posso considerar que a gente está fechado? Ah, sim. Aí entra os bônus ocultos. Esse isso a mais são bônus que você já tem que deixar preparado na sua oferta, seja uma avaliação, seja um diagnóstico, seja um brinde, alguma coisa nesse sentido, para que, caso o lead apareça com alguma objeção de preço, você tenha algum poder de barganha com ele. Porque se caso você trabalhar todas as suas linhas, apresentar, pô, boleto, que é a última linha final, e ainda assim você ter resistência, aí você entra com bônus oculto condicionado, né? Que daí entra esse quesito. E o comprometimento na reunião, né? Você deve focar no máximo no fechamento de reuniões para não depender de follow-up. Então, quando você coloca alguns compromissos durante a reunião, né, no caso de fez sentido, né, isso aqui resolve o seu problema, pô, de 0 a 10, condicionar, né, o bônus oculto, você trabalha em um período de engajamento, que é uma janela de engajamento mais curta com o lead. Então, fica mais fácil dele tomar a decisão. Se esse lead sai do encontro contigo, e seja numa negociação presencial, ou seja numa negociação online, para pensar, esquece. A chance desse cara voltar é muito baixa. Tipo assim, se a gente pega histórico aqui, né, a gente sabe que se o lead não fechou em call, as chances dele fechar depois já caem em 80%. Isso são dados, tá? Não é o que eu estou falando. São dados que a gente coleta, não só dos nossos projetos, mas dos mentorados, das pessoas que a gente coproduz. Então, isso é um fato não só nosso, mas do mercado. A grande parte das grandes empresas hoje trabalham sempre com baixos números de follow-up. Depende também, né, do nicho de atuação. Tem empresas que, pô, dependendo que é mais B2B, demonstra aí 30, 40, 50 dias para negociar. Mas a gente que vende produtos não tão high ticket, né, vamos colocar aqui que o mais caro é um produto da galera que está aqui, pelo menos que eu conheço, que é, vamos colocar aqui 10 mil, 12 mil reais, dependendo de 18, né, que às vezes tem alguém que faz implementação e tudo mais. Colocando o nosso ticket mais alto hoje, que é 25K, se eu saio da causa sem nenhum compromisso com esse cara, sem nenhum comprometimento financeiro, seja forma de pagamento e mostrar os próximos passos, eu perdi a chance de fechar com esse cara. Que eu reduzi em 80%. Por que isso acontece? Porque tudo isso que eu passei para vocês aqui até agora, né, em relação à questão do 80-10, 80-10-10, ativação, a persuasão, as técnicas e tudo mais, o tom de tonalidade, curiosidade, entre outros detalhes, a gente faz tudo uma ativação emocional. Então, pô, se eu faço uma ativação emocional, toda venda, ela é um ato de emoção, né? Querendo ou não. A gente sabe que quando a gente faz um fechamento, o fechamento ele é muito mais emocional do que racional. No racional, ele entra numa outra esfera, que é quando o lead ele pega e para sentar e bota as coisas no papel e começa a racionalizar tudo. Então, se você perdeu a janela de engajamento emocional do lead, você reduziu em 80% a chance de fechar, porque você vai para um lado racional do negócio, tá? Basicamente, esses são os princípios, e aqui entram alguns princípios por fases, tá? Mas uma coisa que depois eu entro aqui, eu queria ouvir de vocês, e que já entrou uma turma aí, eu comecei a passar mais no técnico aqui, porque não tinha tanta gente. Agora que tem uma turma, queria ouvir de vocês. A Anne, que tinha uma call aí, pô, como foi? Deu bom, deu ruim? Rolou? Não fiz ainda. Não fez ainda? Não, eu tava aqui até remarcando ela de novo. Legal, legal. E, tipo, deu no show ou o que rolou? Vai rolar. É desorganização do horário dela lá, que ela tem um bebezinho de 4 meses, então ela tá se acostumando ainda, mas a gente vai fazer. Foi só mesmo essa incompatibilidade de horário aí que deu Entendi. compromisso, né, dela, que ela marcou uma coisa em cima da outra. Mas vai fazer ainda, vou fazer ainda. Legal, legal. E, Achei tipo, até bom, porque aí eu vim para a tutoria, né? Vai para reforçar aquilo que. casou, pô, deu certo. E olhando, tipo assim, o que eu te passei aqui, Dani, na sua opinião, assim, né, vendo o que você já fez nas últimas causas de venda e tudo mais, o que você acha que, tipo, é um fator que você erra mais, com mais facilidade, por exemplo, no quesito dos princípios, assim?
vai soar engraçado, né? Mas essa questão do que você falou, confuso, como é que chama essa parte aí? Tonalidades. Que é o... Isso, tonalidades. Eu acho que eu não uso essa parte. Eu acho que eu sou muito, já entro como a Anne mentora, aí eu não uso, sabe, assim, eu deixo muito fácil. Entendi. E aí eu acho que eu deveria aprender a usar essas pequenas técnicas, assim, de persuasão que é além do storytelling, né, assim, da capacidade de linkar uma informação com a outra. Eu acho que além disso daí, que eu não sei, eu deixo de colher o real motivo da pessoa fechar ou não, e também eu não tinha nenhuma linha de negociação, era muito difícil, ou era o Pix à vista, ou era, como eu fazia só uma mentoria de 3 meses, ou era dividido em 3, com ticket de 3.000, aí acabava ficando muito pesado, né, para a pessoa pagar R$ 1.000 no mês por conta do público que eu atendo. Então, aí abrir essa linha de negociação aí, que foi falada ontem, né, mais do que hoje. Eu acho que pode me ajudar bastante. Não, show de bola. A outra coisa, a questão de ter vários produtos, ter um ecossistema que eu não tinha, que aí eu passei os últimos 2 meses montando, né? Hoje eu tenho certeza de que eu não saio de uma calça sem vender alguma coisa, porque eu montei um ecossistema de ofertas, assim, que se ela não fechar a mentoria, ela vai cair em outra opção e depois ela vai acabar indo para a mentoria. Entendi. Eu consegui fazer isso já. Legal, legal. Tipo, as linhas de negociação é o que eu disse na call aqui. Por exemplo, se você chegou na aba de investimento e a única objeção realmente for investimento, a pessoa ela não entra só se Deus aparecer na Terra. Porque, porra, é impossível. Você trazendo uma facilidade de pagamento, alguma coisa nessa linha, obviamente que você tem que priorizar recebimento de caixa, né? A gente sabe que todo empresário pensa nisso, mas você tendo boas linhas de negociação, até para interessante, Anne, para você colocar alguns bônus ocultos, que nem eu coloquei aí nessa call, né, que eu apresentei, porque mesmo que chegue no investimento pelo público-alvo que você atua hoje, né, que são pessoas que estão em relação ao faturamento não tão alto assim, às vezes você trazendo algum bônus de uma entrega a mais condicionada na call, você consegue fazer um fechamento mais tranquilo, mais fluido também. Então, é uma coisa que dá para você já começar a observar. Seja uma entrega de uma call a mais, ou de um e-book, ou alguma coisa nesse sentido, que agregue valor, né? Tem que agregar valor. E esse bônus oculto, eu vi aí, eu fiquei pensando, oculto porque ele não vai estar lá no PDF, ou porque não, ele é um bônus? Como é que é? Ele é oculto porque ele não está aparecendo. Tá. Ele entra como uma sacada de negociação. Então, por exemplo, assim, você pode ter lá, né, na apresentação, se eu for pegar aqui a apresentação, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu montei a minha, eu terminei ela antes de ontem. Montou? Montei. Ok. Aqui, por exemplo, ó, quando eu venho para cá, ó, caramba, peraí que não é esse. Vou pegar certo. Pegar os garantidos. Janela. Quando eu venho para o Macau aqui, eu tenho os bônus, que são bônus padrões. Então, pô, isso aqui são bônus comuns. Quando eu entro no que... É muito difícil de ir para o bônus oculto. Quando você tem... Porque eu fazendo o que eu já faço aqui, já faço bastante tempo. Então, sempre que eu entro para uma apresentação, a objeção é sempre financeira. Nunca está linkada a qualquer outra coisa. A não ser um sócio, ou uma esposa, alguma coisa nesse sentido, marido que decide. Porém, isso a gente antecipa na call. Eu antecipo antes de entrar na call. Por exemplo, fulano, tem alguém que é importante estar aqui, que ajuda na decisão? O correto mesmo é você investigar isso antes, né? O processo de pré-vendas. Antes de agendar a call, você precisa se antecipar a isso. Mas quando chega aqui, por exemplo, no quesito, né, de apresentação, no investimento, vamos supor que eu fiz aqui o recapitulando, coloquei lá investimento, ancorei e coloquei o valor de investimento. Aqui, né, quando a gente coloca aqui nesse momento em que eu apresento, antes de eu apresentar qualquer tipo de valor, aqui eu peço aquela nota de 0 a 10. Né, que eu pô, fulano, de 0 a 10, quanto que você acha que isso aqui realmente te ajuda a resolver o problema X, Y e Z que você citou para mim? Ah, no 8. Pô, por que 8?
Daí você começa a entender. Daí entra o tom de curioso e confuso. Pô, cara, mas por que 8? Me explica um pouco melhor. Então, tipo assim, às vezes uma pausa, uma coisa tipo franzir a testa, essas paradas assim, que você consegue trazer tonalidade, sabe? Mas, tipo, entrou aqui, pô, contornou a objeção, pá, beleza, então, fulano, qual que era o investimento médio que você pretendia trazer aí para dentro da operação para você resolver esse problema? Daí daí você apresenta e tudo mais, daí chegou na hora de apresentar o preço, deu a solução, se a pessoa, não, fulano, é mais caro do que eu esperava, pô, quanto que você esperava pagar por mês? Sei lá, R$ 500. Então, pô, fulano, se eu conseguir chegar nesses R$ 500 por mês, a gente tá fechado? Estamos considerados? Então, você condicionou aos R$ 500 por mês. Ou se não, fulano, pô, R$ 500 realmente fica muito fora. Se eu conseguir colocar mais uma entrega, daí, tipo, não tem regra, tá? Então, tipo assim, você ter pelo menos uns 3, 4 bônus que você consegue incluir dentro da apresentação, tanto que, tipo assim, na minha apresentação nem tem mais bônus. Fica aqui o valor e eu tiro da caixola. Na hora que aparece ali, eu tiro da caixa e solto pro cara. Então, pô, isso fica mais fácil de você trazer esse bônus oculto. Então, vamos supor que o lead ele apresentou, não, é muito caro, pô, você deu as opções de pagamento e realmente não conseguiu avançar. Daí vem a última cartada, né, que seria o quesito do bônus oculto. Fulano, eu entendo que, pô, R$ 500 realmente eu não consigo chegar, porque fica muito distante da minha entrega e a gente realmente consegue com garantia, né, que você colocou a garantia na sua apresentação? Eu coloquei a garantia o meu não é a garantia financeira, né? Porque a mentoria é de performance, né? Da pessoa mesmo. Então, eu coloquei a garantia de devolver o valor investido se ela, ao longo de 12 meses, não tiver a operação, o processo, a estrutura pronta mesmo. Entendi. Se ela não conseguir, né? Estou pegando aqui para lembrar, porque eu fui fazendo baseado no seu, com a ajuda do meu amigo ChatGPT, e ele foi adaptando. Best friend. Mas deixa eu ler aqui. Eu coloquei: se você aplicar a metodologia ao final de 12 meses ainda estiver no mesmo caos operacional, sem rotina empresarial, sem processo claro, sem conseguir delegar, devolvo 100% do investimento. Eu até pensei em colocar alguma garantia financeira, mas pela proposta da mentoria não coube. Eu achei que não, a não ser que você dê a sua sugestão. Tipo, o que você ajuda é na estruturação de performance, né? Então, não está aplicado direto para financeiro, você não ajuda a pessoa a vender mais. Você ajuda a se organizar para, tipo, ter processos mais claros. Então, se você linkar a promessa e a garantia a financeiro, você vai ficar estranho, né? Contra a sua entrega. Então, consequentemente, acaba não dando certo. Eu coloquei: ou você se torna CEO do seu negócio ou não paga nada. Legal. Garantia válida mediante participação e aplicação comprovada da metodologia. Ainda coloquei umas letras miúdas ali. Não, porque daí no contrato também você bota lá certinho, né, bem detalhado. Mas daí, tipo, a garantia, ela já vem como um bônus também. Né? Às vezes um bônus oculto, ela pode ser a garantia. Em vez de você apresentar teste de pitch, tá? Daí é muito sobre testar pitch. Então, por exemplo, você pode apresentar o preço. Daí se a pessoa fala assim, eu não sei se vai ter resultado, alguma coisa nesse sentido. A sua garantia, ela pode ser o bônus oculto. No sentido fulano. O meu bônus oculto também pode ser a parte de eu fazer a contratação, até pela minha profissão. Você acha que cabe? Eu sou gestora de RH, né? Então, fazer o recrutamento. É que daí o bônus, Anne, tem que estar. Não pode ser, tipo assim, uma super entrega, tá ligado? Tipo, vamos por aí, no quesito você estaria entrando numa implementação, né? Que você ia fazer pela pessoa. Então, tipo assim, às vezes por um bônus, a sua margem de lucro que era saudável deixou de ser saudável, entende? Porque tem que ser algo mais simples. Por exemplo, às vezes um diagnóstico mais aprofundado, ou, sei lá, uma lista de possíveis oportunidades, algo mais simples, tipo, ou até mesmo uma planilha de controle, alguma coisa assim, para, tipo, ser complementar. Não ser algo muito, porque, tipo assim, dependendo, vamos supor, é que você traz essa questão de performance. Daí, de repente, você fala de contratação. Pô, qual é o tempo que você desgasta em cima de uma possível contratação? É muito tempo, acredito eu, né? Porque, pô, quando eu vou fazer uma contratação aqui, dias menos subi uma campanha de contratação, dei 680 pessoas.
assim, meu, se for para triar 680 pessoas, vai demorar no mínimo umas 3 horas. Então, tipo, incongruente com um bônus oculto. O bônus ele tem que ser tipo, uma cala mais individual, ou uma análise específica em determinado assunto, ou Entendi. de script comercial, um treinamento comercial, pô, gravado, alguma coisa nesse sentido, que daí ele entra como um adendo, né, um complementar. Mas, tipo, Entendi. vai nessa de implementar, se vai, sua margem ali é que, olhando assim, às vezes, eu consigo fazer, só que pensa se você faz 3, 4 coisas dessas, tipo, 3, 4 bônus ocultos desse, já te prejudica em relação à entrega, né, porque pô, você vai ficar muito, vamos supor, sobrecarregado e não vai conseguir desenvolver tão corretamente. Eu indicaria Entendi. Faz sentido, sim. o bônus oculto que a gente tem hoje, né, é o treinamento de vendas gravado, tem o bônus oculto de uma cala a mais de plano de ação, então a gente desenvolve um plano de ação estratégico, e tem, acho que bônus oculto, qual que é o outro? Acho que daí são os scripts, que são, um robô mais 101 scripts de conversa de WhatsApp. Entendi. Simples assim, Vou sabe? pensar em que eu posso colocar. Realmente, Às vezes, a contratação é melhor vender, né? tipo, Preciso às vezes vender. Não. você pode colocar, por exemplo, sei lá, você grava uma masterclass ou um mini curso de vendas, por exemplo, sei lá, um mini curso de organização que você não fala, por exemplo, dentro da sua mentoria. Então, daí você coloca a mais, porque é complementar, vai pegar um outro âmbito do negócio ali, entende? Daí acaba encaixando melhor. Entendi. Tá bom. Vai dar boa. Que hora você marcou a call com ela lá? Ela ainda não respondeu, mas eu devo. Ela disse que essa semana, entre ontem e amanhã é sexta, dava certo. Então eu vou ter que. Tô tentando marcar para hoje, 4h30, que é o horário que eu consigo, que 3h30 eu tenho uma reunião. Ou amanhã eu vou fazer de tudo para fazer, para fechar, né? Já bota uma dicotomia de 2 horários. Ó, fulano, tenho esse horário e esse horário. Qual fica melhor? E Tá. fala. Daí mas já vai com pelo menos o bônus oculto ali, meio que no pente. Apesar de ser uma pessoa que já comprou de você, né? Que você comentou ontem. Ela já foi minha cliente por 1 ano e meio já. Vai ser mais fácil, você não vai ter tanta resistência. Mas já é importante você ir, tipo, meio que treinando, sabe? Pô, mesmo que não feche ali, ou feche, mas você não tenha que ter o bônus oculto, você já fica mais segura. Se caso, pô, aparecer a objeção de preço, você sabe que você tem mais 3 armas ali na mão para, tipo, converter essa pessoa. A minha persona, até hoje, né? Como eu nunca fiz muitas coisas, assim, muitos movimentos, elas compram pela confiança que elas têm em mim. Então, ali, acaba, eu acredito que eu não vou precisar chegar em bônus oculto por enquanto, porque ainda não é um público novo, né? Agora vai ter que começar a atrair pessoas novas, mas eu acredito que só de ter essa linha de negociação, essas linhas de negociações aí variadas, e também saber trabalhar essa questão de quanto você pode por mês, e saber fazer essa jogada, eu acho que já vai ser bem mais positivo para mim agora, porque antes eu realmente não fazia isso, eu não tinha nem ideia de como fazia. Só corrigindo isso daí, você já vai ver uma diferença já, sem dúvidas. Daí grava a cal, hein? Já forçando aí, que daí a gente vai fazer a análise de cal sua depois. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou dar umas pedradas no seu daí, tá? Aí é bom para aprender também, tipo. Você vai fazer simulação ao vivo aqui? Então, eu morro de coração, eu já participei de um. Estou pensando ainda nos próximos encontros, eu queria trazer uma diversificação, não só ser hot seat, né, tipo, de trazer dúvida e tudo mais, às vezes pegar uma calminha mesmo, que às vezes eu não consegui fechar, e fazer uma análise gravada aqui com vocês ao vivo, então tô vendo aqui, mas acho que o próximo encontro de comercial vai ser mais objetivo. Boa. Okay. Fala, Willi, o que manda? Beleza, Breno? Bom demais. Valeu pela entrega aí, minha pergunta tem alguma série de perguntas mapeadas que dê para a gente aplicar dentro dos nossos nichos, que a gente possa seguir uma lógica? Primeiro é esse tipo de pergunta sobre a pessoa, sobre o mercado, depois sobre o produto. Já falou disso? Não cheguei ainda, mas tem sim. Eu vou te mandar o framework depois, você dá uma olhadinha. Existem sim perguntas, Willi. São sempre, eu sempre falo que são fases, né? Que são sempre 3 fases.
que é a fase de conexão, que é, pô, perguntar da pessoa, momento e tudo mais. Fase de engajamento, que é, tipo, trazer consciência, né, que são as subfases do engajamento, que é consciência da situação, então, para a pessoa entender a situação que ela está, ela entender o problema que ela tem e ela entender a solução que você entrega e a consequência de ela não resolver o seu problema. Então, tipo assim, são perguntas pensadas, né? Aqui tá para o nosso nicho, mas dá para você readaptar tranquilamente, né? No quesito, ó, algumas perguntas aqui, por exemplo, aqui que tá muito linkado no nosso nicho, mas eu posso te mandar aqui, daí você dá uma readaptada, mas, tipo, no seu caso aqui, né, olhando para a questão, eu cheguei a ouvir algumas informações sobre você, mas eu queria entender melhor, como estão suas ofertas hoje? Você pode colocar, tipo, nossa, é bem, daí tem que jogar no GPT da vida aqui, Willi, para tentar, tipo, puxar essas perguntas. Mas, tipo, tentar sempre manter dentro do nível de consciência da situação, que é a situação do lead. Se você seguir isso aqui, cara, esses 4 pilares aqui, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, você já vai ter uma clareza estratégica gigantesca, assim, em saber o que perguntar, tá? Aqui, normalmente, o que eu falo? Eu pego isso como base, né, vou fazer uma readaptação. Tem uma coprodução, por exemplo, que a gente tem né, do nicho de administrador, né, que é de gestor. Eu peguei isso aqui, cara, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, peguei o documento de posicionamento, coloquei na IA, a IA só trocou alguns termos de pergunta ali e trouxe mais ou menos a mesma base. Daí, se você quiser fazer o mesmo, cara, é mais tranquilo. Daí você consegue já ter uma visão melhor ali. Aí, se quiser mandar depois ali no grupo, eu te dou um depoimento já ali, já um feedback de se tá ok, se não tá. E fase de compromisso aqui é mais tipo, pô, fez sentido? Não fez? Que daí entra nos quesitos ali que eu comentei. Mas de pergunta mesmo, é sempre em cima desses 4 pilares aqui, cara. É consciência da situação, consciência do problema e consciência da solução e consequência. Mas daí eu te mando vou até mandar no grupo aqui, ó. Show de bola. E daí vocês tendo base aqui, fica mais fácil também. E você já começou a fazer as prospecções lá, William, ou ainda não? Eu peguei a isca pronta ontem, né? Que eu te mandei lá. E agora eu tava só esperando essa call para eu ter uma visão geral e começar a abordar o pessoal. Boa, e legal. a isca depois cair para negociação. Ó, aqui, Willy, tem no nosso drive lá, tá anexado no grupo, tem um material que é top, que é de pré-venda. Tem aqui, ó, comercial, pré-venda, que são arsenal do comercial aqui. Porque, tipo assim, como você vai fazer a interação, não vai ser tipo pitch de venda, de logo de cara, né, que vai ser uma etapa antes, que é, pô, convencer o cara, às vezes, ir para uma call contigo, trocar uma ideia, tem algumas pepitas que são muito importantes, é uma estrutura. Que é o quê? Primeiro, fase de conexão, situação e qualificação, problema, solução, chamada para ação. O que é o quê? Conexão. É você se apresentar, né? Pô, fazer a conexão. Se foi um lead que te indicou, você pega e conecta com essa pessoa a partir dessa pessoa que é o indicador. Então, pô, fulano, o cara me passou o seu contato, ou fulano, te conheço de tal lugar, XPTO, para você conseguir criar conexão. A partir do momento em que você cria conexão, você entende mais sobre o negócio ou sobre a pessoa e como é que quais são as dores, qual é a situação que essa pessoa está tendo. Qual que é o problema que ela tem em relação à questão de pregar, qual que é o impacto que isso causa. Então, tipo, depois eu vou mandar isso aqui também lá, daí tem um scriptzinho de ligação também, que você consegue readaptar também ali para abertura de conversa, e tem algumas pepitas aqui também de chamar pelo nome, cuidados com os vícios de linguagem. Mas o seu, como é indicação, mano, é mais isso aqui, que é o grande 80/20, ó, conexão. Você conseguir conectar por ser uma pessoa que tem ponto em comum, aí é muito mais tranquilo. Agora, se é um lead frio, que veio de um tráfego, por exemplo, aí exige mais assertividade no pitch aqui, mas daí a gente faz, né, dependendo uma análise ali, eu passo para você um script mais específico. Esse script aí é para o WhatsApp. Isso, WhatsApp, ligação, qualquer coisa nesse sentido. Tanto faz. Tipo, aqui ele tem aqui, ó, scripts para WhatsApp, são mensagens de abertura, né, que coloca aqui. Então, pô, vai ser voltado a galera que, tipo, abrir conversa, né? Então, no caso seu aqui, como você vai pegar de indicação, sempre a conversa de abertura vai ser como? Pô, fulano, ciclano me falou de você, então, ou, pô, te conheço de tal lugar, que daí você gera ponto em comum para gerar essa conexão, entende? Ótimo, beleza. Boa, mandei lá o framework, vou mandar esse doc aqui também lá no grupo lá.
Matou a dúvida? Tem mais alguma coisa, William, ou não? Mas isso mesmo. Era isso mesmo. Vamos trabalhar. Fechou, bora acelerar então. Valeu. Fala, Eduardo. Bom demais? Fala, Breno, beleza? Joia. Boa. Breno, eu queria que você desse uma olhada aqui nas perguntas que a gente utiliza de Claro, qualificação do lead. Abre aí. Compartilhar aqui. Vê se você acha que falta alguma. Cara, porque a gente usa a rede de pesquisa do Google, Aham. então vem de tudo, né? Não que a gente utilize todas essas perguntas em todos os atendimentos, mas dependendo da conversa ali, a gente já tem aqui mapeado algumas perguntas principais. Que são essas aqui. Esse daí você usa para quê, Eduardo? Na apresentação ou no pré-vendas? Mais para entender. No pré, né? Então a audiência chega através do site, entra em contato com o WhatsApp. Esse aqui é o nosso script, dependendo ali da conversa do lead. Quando ele abre o WhatsApp, ele já recebe uma mensagem automática para ele enviar lá quais são as dificuldades no canal do YouTube. Alguns respondem, alguns não. Mas a partir daí a gente começa a utilizar algumas dessas perguntas aqui. Então, peraí, perdão. Tô lendo aqui por aí. Mano. E, tipo assim, hoje, quando você, dentro dos critérios lá, a pergunta, Eduardo, está muito linkada aos critérios de qualificação. Né? Tipo assim, no quesito o quê? Pô, o lead qualificado para vocês, ele é um lead que a gente discutiu aquela vez lá, né? Que a gente trocou ideia. Tipo, pô, a partir daquelas respostas do formulário que a gente baseia hoje as nossas perguntas de pré-vendas. Então, por exemplo, o meu pré-vendas aqui, ele não trabalha muitas perguntas, são algumas perguntas específicas, que é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui, ó, situação. Análise profunda. Oh, caralho, tá no Drive, peraí. O nosso formulário no site ele é bem simples. Não tem nenhuma questão assim eliminatória, vamos dizer. Uhum. É nome, e-mail e WhatsApp. Volta ali nas perguntas para eu dar uma olhadinha rapidão. Você tem o hábito de olhar analytics, tipo assim, normalmente... Não tá na ordem, né? Normalmente eu sempre coloco o quê? 3 pilares na pré-qualificação, né? Na pré-vendas. Técnico, emocional e capacidade de investimento. Que é tipo assim, pô, técnico. O que é técnico para vocês? Já tem canal, não tem canal? O que é com o canal? Então, tipo assim, tá dentro. O emocional, eu utilizaria mais no quesito o quê? Pô, fulano, o que você tem, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu desafio, qual que é a situação que ele tá ali de lead, né? Esses daqui que eu mostrei, por exemplo, em call aqui, eles são para apresentação comercial. Então, tipo, já é um outro momento que o lead está ali. Mas para pré-vendas, cara, já possui canal criado, que te busca, você tem o hábito de olhar no livro, você buscou informações, poderia aprofundar. Referências. Top. Talvez algo mais, tipo, tem alguma que é desafio? Qual o desafio que a pessoa tem? Alguma coisa nesse sentido? Aqui, ó. Acho que tem, né? Ali para cima, ali. Quais problemas, dificuldades, desafio? Eu acho que é mais isso mesmo, cara. Dentro dos princípios ali. Tá dando para qualificar bem com as perguntas? Tipo, chega... Então, como a gente usa a rede de pesquisa do Google, né? Vem de tudo. Tem... A nossa taxa de parar de responder durante essa pré-venda é muito alta. É muito alto, do tipo 80%. Entendi. No caso, daí você tem o fluxo, Eduardo, como que tá isso? Tipo, o cara parou de responder, vocês seguem em contato mais algumas vezes? A gente tenta entre 3 e 4 vezes o contato, por mensagem, por ligação, até que a gente manda a mensagem matadora lá, que eventualmente alguns retornam, né? A gente fala, né? Talvez não seja a sua prioridade nesse momento, mas a gente tá por aqui. Em resumo, é isso. Aí alguns voltam, outros não. Né? Cara, mas talvez possa ser também a nossa eventual demora nessa primeira mensagem humana. Tem gente que entra em contato no fim de semana e a gente só vai responder na segunda-feira. Mas, tipo assim, quando o cara ele entra de segunda-feira ali, responde imediato daí, no caso, ou não? Como que tá isso? 10 minutos no máximo de resposta, porque a vendedora tem atendendo lá. Tem um monte de gente entrando em contato. Entendi. O timing ele é importante, mas, tipo, se já tem uma mensagem inicial ali, já dá uma quebrada já. Tem uma equipe editor, vídeo design, me passa, por favor, 3 canais. Eu acho que, tipo assim, entender mais o momento ali, sabe? Pô, qual é o desafio? A partir da resposta de qual desafio,
Você passar para a pré-venda meio que se aprofundar mais no ponto em específico antes de partir para uma próxima pergunta. Porque não sei como que ela trabalha hoje, né? Mas, por exemplo, a Mari aqui, se eu passo uma pergunta específica, aqui que entra em cada momento de lead. Cada lead ele tem uma dor, né? Então, por exemplo, para mim, às vezes, a dor do canal, ela é muito mais latente do que a dor do inscrito, por exemplo, ter mais inscritos. Eu preciso ter um canal. Então, para mim, vai ser diferente do que para um outro lead. Só que daí, nesse caso aqui, o que é interessante? Se fez uma pergunta e teve uma resposta, pegar essa resposta de gancho e fazer pergunta em cima da resposta do cliente. Porque daí você vai dando continuidade na conversa. Muita gente de pré-vendas erra o quê, Eduardo? No sentido do quê? Fez uma pergunta, o lead respondeu, já parte para uma outra pergunta que não tem nada a ver com o assunto, tá ligado? Perfeito. Para a conversa no meio. Então, grande parte do erro do pré-vendas está nisso. A Mari, ela errou muito tempo no começo. Ela fazia uma pergunta, fulano, qual que é o produto que você tem? O cara ia lá e respondia, ela falou assim, e você tem equipe? Tipo assim, porra, nada a ver com o assunto, tá ligado? Não nada a ver, tem sentido, mas não para dar continuidade na conversa. Então, tipo, eu sempre falo para ela fazer o quê? Fez uma pergunta, teve resposta de uma das perguntas, não tem, uma em específico. Você sabe que tem uma que tem mais taxa de resposta. Vamos por dessas aí, a pré-vendas deve saber, essa aqui sempre que eu mando, ela tem mais resposta. Daí, o que é o X? É pegar da resposta do vídeo o gancho. Que é o quê? Fulano, vamos por, eu tenho canal, quero crescer mais. Fulano, o seu canal, ele fala do quê? A gente vai aprofundando no canal, e tentar utilizar, fulano, vamos supor, fulano, seu canal é disso, mas me explica melhor, qual que é o seu objetivo hoje com ele? É faturar mais, é alguma coisa? Então, tipo, você usar da primeira resposta como gancho para abrir as outras, mas sempre repetindo o que foi falado, tá ligado? Eu acho que isso daí ajuda bastante na pré-vendas ali a desenvolver a conversa. E, priorização de ligação. Se você quiser, não sei se você consegue, Eduardo, gravar, documentar alguma call dela de ligação, não sei se tem no CRM, documenta, depois traz para mim lá no grupo, lá a gente faz uma análise mais no detalhe ali para ti também. Tá bom, vou gravar isso. Aí, né, as etapas, o lead chega através do Google, entra em contato com esse fluxo, aí normalmente eles compram os nossos produtos de entrada, que varia entre 500 e R$1.000, e aí eu tenho a reunião comigo. Onde que eu sinto que eu tenho uma falha também? Eu faço uma puta entrega aqui na chamada, na hora de eu fazer eventualmente um pitch para um outro produto, eu já tô moído. Eu tô exausto, cara. 1h30, 2 horas de reunião, para ter mais 1h30, 2 horas para fazer a venda desse outro serviço. Normalmente eu desconecto ali, apresento superficialmente e peço para ele voltar lá com a minha vendedora. Entendi. Só que aí a gente acaba perdendo bastante. Aí é um ponto crítico, na real. Tem que ajustar esse quesito. Quando você fala que, por exemplo, ele compra o produto, é que ele compra a consultoria, no caso? Ele entra com a consultoria com você ali? Entra numa reunião de mentoria avulsa, por exemplo. E ele paga para aquilo, no caso, né? Você leva ele pagando. Então, dependendo, você poderia fazer o quê? Né? Quebrar, como você vai ter que entregar. Não tem como você fazer que nem eu faço hoje, que eu falo que é uma call de apresentação, de metodologia. Pergunto, falo, conecto com o pitch para fazer uma call de venda. Então, isso acontece depois, né? Eu faço uma pré, mas eu já vendi na hora, né? Já teve situações de eu vender na hora. Porque ali o cliente, ele tá, de fato, emocionado, ele tá ali muito afim. Mas, cara, minha energia já tá lá embaixo. Eu imagino que, você... É porque, mano, querendo ou não, você tem que fazer a consultoria, você dá a consultoria, e depois disso ainda você tem que, fazer o pitch, não sei o que e tudo mais. Dependendo nessa entrega, em vez de você fazer em uma call só, quebrar e fazer em 2. Por exemplo, no começo da call, como que você faz hoje a consultoria? É um diagnóstico, que você pergunta um monte de coisa, daí você já começa a meio que dar a consultoria, certo? Se a pessoa tem canal, a gente avalia lá o que está acontecendo com o canal da pessoa. Se ela não tem, é uma reunião explicando como funciona o YouTube, quais os caminhos que ela pode seguir dentro da plataforma. Se ela não tem o canal, é mais fácil, né, de você dar um pitch, porque é mais rápido, né? Você bateu ali e tal, explica como funciona e dá o pitch depois. Mas mesmo assim, você falou que leva aí uma média de o quê? 1 hora para dar essa consultoria? 1 hora, 1h30. Então, no máximo, uma call de venda, velho, tem que ter no máximo 1 hora. Uma call de venda, falando de diagnóstico, pergunta e resposta. O que dá para você fazer às vezes? Testar, né, obviamente. Mas pegar, por exemplo, essa consultoria, em vez de você tentar entregar tudo em uma call só, você entrega, 70% e os outros 30% você leva para uma call à parte, uma outra call. Daí, nesses outros 30%, você vai entregar o mais importante para o cara da consultoria.
Você fala assim, ó, fulano, vou te passar até aqui, que senão a partir daqui vai ficar muita informação, eu quero que você consiga matutar isso, mas queria já deixar agendado o próximo call nosso aqui. Aí, tipo, você vai estender um pouco o seu processo comercial, mas pelo menos você espaça o quesito cansativo que você falou, né? Pô, você tá ali, você dá a consultoria e tudo mais, e depois disso você vai dar um pitch, mano, consequentemente o seu rendimento no pitch vai cair, isso é normal, né? Porque você já tá desgasto de falar com a pessoa. Então, às vezes, se você quebrar isso em 2 etapas, né? Eu já fiz muito isso, cara, no começo. Eu fazia uma de diagnóstico e depois fazia de apresentação. Só que, para mim, eu consegui encaixar hoje as duas no mesmo, porque eu não faço uma consultoria. Eu dou só uma direçãozinha, assim, tipo, bem mais ou menos, tá ligado? Tipo, o cara vê que tem uma solução e pode seguir, mas para eu vender um outro produto. No caso, ele já comprou de você e vai comprar um outro produto. Então, você tem que fazer a entrega. Então, o ideal seria o quê? Você quebrar isso e, às vezes, 2 etapas, faz a consultoria, entrega, tipo, da consultoria 70%, guarda o ouro para a próxima call, porque daí você apresenta, o cara fala assim, nossa, não sei o que, pá, beleza, daí você já leva pro pitch, mano, porque senão você vai ficar muito desgaste ali nesse processo. Mas é teste também, Eduardo, tenta fazer isso no próximo. Na hora que você for fazer a entrega, já pensa, tipo assim, numa entrega limite para você fazer, em vez de entregar 100% em uma call, entrega, tipo, 70%. Mesmo que em vez de ser 1 hora, 1h30, 1h30 de call, seja 1 hora. Mas que a próxima tenha 1h30, onde você vai apresentar a solução e em seguida vai dar um pitch de venda. Então, tipo, já fica mais tranquilo. Até mesmo a parte do diagnóstico é importante você até ir mapeando, mano, cenários assim, né, com base nessas perguntas aqui. Eu mandei no grupo lá, vou abrir para ti, mas eu acho que se fosse o contrário, né, pô, se fosse direto para vir para cá o de venda, não faz sentido separar. Né, porque, pô, senão a gente vai ter duas oportunidades do cara dar no show. Então, tipo, é foda. Agora, como você deu a consultoria, ele já pagou para aquilo, aí fica mais tranquilo de, pô, você fala assim, não, fulano, vou entregar o resto depois, porque senão vai ser overdose de conteúdo para você aqui, então separo, mas não falta que o próximo é mais importante. Aí você já faz essa ancoragem da próxima call para o cara receber a entrega e você já dá um pitch ali para avançar para a próxima etapa, entende? Vou pensar nisso aí. Boa. Beleza. Fechou? Fechou, fechadíssimo. É isso. Mais alguém? Cris, Thaís, de Buenas? Bom, silêncio. Bom, é isso. Então, galera, obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que, pô, tenha ajudado, né, a direcionar aí. E conto com o feedback de vocês no grupo lá também, avançando, beleza? Valeu, Breno. Falou, Ani. Tchau, pessoal. Estranho.